Olá, pessoal! Então, uma voz no fim do túnel hoje resolveu conversar comigo para trazer reflexões a respeito do nosso período atual do Sol no signo de Gêmeos. E então eu, com muita alegria, recebi algum toque dos seres intergalácticos do espaço sideral para trazer a reflexão a respeito do significado da casa 3, que é o que nós estamos estudando agora, no momento, no curso do professor Hector Oton, da Roda das Casas, essa jornada pelas casas astrológicas e identificando nossas riquezas dentro desse mapa, as riquezas que contém dentro das casas astrológicas, as ferramentas, os tesouros, as cartas na manga para a gente poder sair um pouco melhor aqui na caminhada terrena. Então, por isso que eu digo que vale a pena estudar o mapa astral para saber utilizar essa ferramenta a favor do progresso, da nossa evolução, dos nossos estudos, da percepção do nosso eu, da consciência do nosso ser aqui, identificar personalidades, entidades, energias, tudo isso a gente começa a desvendar estudando o mapa. E eu recomendo o curso do professor Hector porque ele tem essa abordagem xamânica e espiritual na interpretação do mapa que promove uma conexão bem profunda com essas camadas do nosso inconsciente universal. Então, casa 3. Trazendo o estudo aqui para o meu mapa pessoal, um dia desses eu ouvi assim, eu mesma falando comigo, que eu era criança que estragava as brincadeiras. Aí eu fui pensar por quê? Eu tenho Plutão na casa 3. E se for pensar na energia de Plutão, nessa fase da nossa vida que a gente está interagindo com outras crianças em brincadeiras, eu tento me lembrar se eu era essa criança plutoniana na minha interação de infância. Eu lembro de ter muitas brincadeiras divertidas, essas coisas de brincadeiras coletivas sempre foram presentes nessa fase da primeira infância e depois na idade escolar, né? Talvez essa influência de Plutão eu possa ter sentido na fase escolar, não tanto na infância mais longínqua, porque aí sim, durante a adolescência, eu senti mesmo uma energia muito assim, dark. Tinha a história dos dark, aquelas pessoas que se vestiam de preto e não gostavam de dias ensolarados. Eu era essa jovem. E aí eu percebo o Plutão atuando nessa fase da minha vida. E foi bem breve, mas eu senti o que é o Plutão andando no planeta Terra, totalmente contrariado de estar aqui, recebendo as emanações do sol e do povo e das multidões e do ajuntamento de pessoas, né? Foi uma experiência de Plutão se apresentando em mim muito rica. E agora eu percebo isso. Na época eu era uma menina estranha que se vestia de preto. Essa percepção me veio aqui e dividindo com vocês para identificar essas forças planetárias nas casas, na questão atual, a casa 3, né, que é a casa natural de Gêmeos. O que nós temos ali? No meu caso, que eu tenho Plutão, né, já falei, tenho a Lua também. Aí eu tenho que ver a Lua, onde que ela interage com o caranguejo do meu mapa, que no caso está no ascendente, na minha manifestação da minha essência. É o caranguejo. E a Lua está lá na casa da comunicação, da interação com o externo, com o meu entorno, né? Uma criança bem sensível, bem amedrontada, bem arisca, custava a interagir com outras crianças. E aí, depois de um certo tempo, é que o cabrito aparecia, que aí o sol aparece depois de
pisar no terreno sólido. Então, eu era uma criança bem desconfiada. E está sendo muito legal estar recebendo essas informações aqui junto com vocês, que eu estou dividindo essa exploração uma parte da minha história, que hoje está sendo relembrada e trazendo iluminação para alguma coisa que possa ter ficado marcada daquela época, alguma situação mais complicada que possa ter me deixado alguma trava nessa parte. Então, quando a gente acessa essas memórias, automaticamente essas travas vão sendo abertas, porque estamos tocando naquele ponto com uma visão mais saudável a respeito do assunto. E quando a gente acessa bloqueios, traumas que muitas vezes estão inconscientes, escondidos da nossa consciência, da nossa memória mais direta. Então, estudando o mapa e o que tem nas casas, e agora referente a essa fase da nossa vida, é uma grande oportunidade de acessar esse conteúdo complexo, esse conteúdo de muitas vezes sofrimento e trauma, e obter uma cura definitiva, uma cura satisfatória para essa questão e poder fazer essa casa funcionar com mais fluidez. Então, é uma dica que eu deixo aqui: estudar o que representa esses planetas na nossa casa, uma forma de acessar conteúdos inconscientes de algum trauma, sofrimento que possa inclusive estar acarretando já uma doença física na somatização desse processo. Se a gente demora muito para desvendar o ponto primordial do nosso desequilíbrio, a gente evita inclusive somatizações que seriam bem dolorosas. Então fica essa dica aqui. Desejo que tenhamos ótimos estudos nesse período e até o próximo trânsito do Sol, a gente tem bastante assunto ainda para falar sobre nosso querido Gêmeos. Um beijo, até o próximo vídeo.